Bom dia a todos, eu sou o André Felipe, meu parceiro é o Vitor, e a gente vai apresentar a tipologia dos saberes do autor Clermont-Gautier. Nessa apresentação, então, falaremos um pouco sobre quem é Gautier, sobre algumas pesquisas anteriores a ele, algumas críticas feitas por eles, falaremos também sobre saberes, também os saberes docentes, de acordo com as divisões dele. Falaremos também sobre os saberes da ação pedagógica, sobre também um pouco sobre profissionalização da docência e também falaremos sobre o reservatório de saberes. Comentando um pouco sobre quem é Gautier, falar um pouco sobre o trabalho dele e onde ele trabalha. Ele é o professor titular do Departamento de Estudos sobre Ensino. Ele também ocupa a segunda cadeira de pesquisa do Canadá em estudos para a formação de professores da Universidade de Laval, no Quebec. Ele é membro fundador do Centro de Pesquisa Interuniversitário para a Formação e a Profissão Docente. Ele também publicou mais de 40 livros, sendo ou o autor principal ou um dos autores, né? Uma centena de artigos e capítulos de artigos sobre pedagogia, correntes pedagógicas, práticas pedagógicas eficazes e formação de professores. Bom, o que as pesquisas então estavam falando de acordo com o Gautier? O objetivo delas, da pesquisa, algumas décadas atrás, era transformar a pedagogia em uma ciência aplicada, certo? Para fazer isso, eles queriam criar conhecimentos específicos da área, pegar quais são os saberes específicos dos professores e aplicar esses saberes específicos na sala de aula. Só que eles acabaram desconsiderando a situação do professor, né? Eles não tinham todos os fazeres do professor em mente quando a pesquisa se aplicava à pedagogia. Então, isso aí é o que o autor diz, e a gente deu uma olhada, né, em outros artigos sobre a pesquisa científica, e a crítica dele, então, acaba que a partir ali dos anos 70, a pesquisa educacional no Brasil ela começou a tomar alguns novos rumos. Por que isso? Porque teve expansão do ensino superior e alguns mestrados de trabalho e doutorado que foram capazes de alterar o foco, né? Porque tinha muito mais gente pesquisando, muito mais tópicos de pesquisa possíveis. E a pesquisa, então, sobre educação, ela se transformou em algo muito mais abrangente do que era antes. E isso foi muito bom. Nessa época começou a se estudar tópicos como desnutrição e o efeito na educação, o contexto social do aluno, certo? Métodos de avaliação. Só que tinha um problema. A abordagem ela era feita através de um modelo bem tecnicista, de isolamento de variáveis e manipulação delas. Qual que é o problema com isso? Isso trata o aluno como se fosse uma função. Contanto que você sempre coloque o mesmo valor, ela sempre vai dar o mesmo retorno. E a gente sabe que isso não acontece. Então o resultado acabou sendo uma receitinha de bolo de como dar aula, certo? A pesquisa de educação no início ela queria criar uma forma de dizer, não, essa é a melhor aula possível, essa aqui é a aula modelo, todas as outras aulas precisam ser feitas a partir dessa ou igual a essa. E isso tem um problema bem forte porque desconsidera completamente todas as variáveis que estão envolvidas dentro da sala de aula. Bom, Gautier, ele pontua algumas coisas importantes também no livro dele. Ele fala um pouco sobre ofícios sem saberes, saberes sem ofício e ofícios com saberes. O que seria um ofício sem saberes? Basicamente, acontece muito com a população, né, que acreditam que para ser um professor basta você conhecer o conteúdo, você sabe lá todo o conteúdo de química, por exemplo, ter um talento, ter bom senso, seguir a intuição, ter experiência. Basicamente, nessa visão que se tem da docência, de ser professor, é que para ser professor basta ser qualquer um, né? Qualquer um conseguiria ser um professor. É só você nascer para isso. Depois ele comenta um pouco sobre saberes sem ofício, né? Que com o tempo começaram a surgir várias pesquisas,
né, como a gente viu antes, sobre a docência, metodologias, enfim, várias dessas pesquisas, mas elas negavam a complexidade da docência. Geralmente colocavam lá alunos ideais, professores ideais, escolas ideais, relações professor-alunos ideais, enfim. Elas negavam a complexidade que existia na docência, né? E elas impediam também o surgimento de um saber profissional. Depois a gente vai ver um pouco isso mais depois, quando a gente for comentar mais sobre os saberes. Mas ela acabava impedindo também o surgimento desse saber profissional. Depois ele fala assim que é preciso sair desses dois pontos e irmos para ofícios com saberes, né? Então ele vai comentar lá que existe então uma pluralidade de saberes que vão nortear o professor, né? Então ele vai falar que vai existir vários saberes e esses saberes são necessários então para o professor. A gente vai, claro, explicar cada um deles. E também, isso é um ponto importante, que vai existir então com o Gautier saberes específicos da profissão docente. Então, são saberes que só existem na profissão docente. Esses saberes específicos da profissão docente pode dar essa característica de profissionalização da docência, né? Então, você tem então uma profissão e você possui então saberes específicos dessa profissão. Mas então, o que é um saber? O trabalho de Gautier, então, ele se foca mais nos saberes. E ele apresenta, então, em seu trabalho, 3 concepções que originaram a noção do saber, que é a subjetividade, o juízo e a argumentação. E o que cada um desses 3 querem dizer? Bom, na subjetividade, o saber é a formação de uma certeza subjetiva, ou seja, uma certeza sua a partir de um diálogo interior de maneira racional. Essa certeza sua, essa certeza subjetiva, ela então se opõe a dúvidas, ao erro e à imaginação. E ela também se difere de outras certezas, como a fé. Já no juízo, o saber seria um juízo verdadeiro, né, formado a partir do exercício mental sobre afirmações reais de um fenômeno. Então, você tem afirmações reais de um fenômeno e você transforma isso num saber. Lembrando que no do juízo, ela não pode ser originada na subjetividade, né? Ela vem meio que externamente. Já na argumentação, ele aponta que é o lugar do saber, né? Então, não é limitado apenas a fazer um juízo verdadeiro que no juízo, mas também a capacidade de argumentar e realizar validações das afirmações sobre o objeto. Tá, em segundo Gautier, então, quais são os saberes docentes, né? Ele separou em 6 categorias os saberes docentes, são os disciplinares, curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica, os experienciais e os saberes da ação pedagógica. É um modelo bem parecido com o que foi proposto pelo Tardif no que tange aos conhecimentos que estão inclusos, né? O modelo do Tardif aí, dos saberes, ele tem repartições diferentes, mas ele inclui quase todos os conhecimentos de forma igual, sabe? Mas ele se diferencia porque o Gautier ele incluiu os saberes da ação pedagógica que o Tardif não incluiu. O primeiro, então, que é o saber disciplinar, né? É tudo aquilo que é produzido por pesquisadores e cientistas que são das áreas de conhecimento e são pertinentes à disciplina. No nosso caso, pesquisadores de química produzem conhecimentos que nós, professores, precisamos saber para poder dar aula. Então, o professor ele tem que extrair desse conhecimento, da pesquisa, né, dos resultados da pesquisa, tudo aquilo que é pertinente ao ensino desses saberes. O professor tem que saber olhar para o conhecimento técnico-científico e saber dizer, isso daqui é interessante dar para o ensino médio, isso daqui é bom para o ensino superior, o ensino fundamental não está pronto para isso aqui, esse outro eu só posso dar até essa parte, o resto não é interessante para a vida deles. O papel do professor é entender como transportar, né, da pesquisa para a sala de aula. E, obviamente, né, de acordo com o Gautier, para ensinar alguém, você precisa ter conhecimento aprofundado do assunto.
Então, os saberes disciplinares, eles são os saberes mais básicos para você ser um professor. Não importa se você tem todos os outros saberes, não importa se você tem uma didática incrível, uma metodologia fenomenal, se você é ótimo em aplicar tudo que você entende sobre educação, se você não sabe a química, você não vai ser um bom professor de química, ponto. Então, esses aqui são os saberes mais fundamentais possíveis para um professor. E o que vai diferenciar, então, o professor de um leigo, né? Qual a diferença entre eu aqui, aluno de graduação formando de licenciatura em Química, para, sei lá, qualquer pessoa que estudou bastante sobre Química, que leu o livro-texto? Bom, a diferença é que eu tenho conhecimento da construção histórica da Química, sei a história do átomo, sei a história da mecânica quântica, de como toda a coisa se construiu, e eu entendo, eu consigo olhar para uma determinada matéria, um determinado conteúdo, e dizer assim, poxa, isso daqui fica bom ensinar com essa metodologia. Pá, essa analogia é boa, essa metáfora é boa. Para isso aqui funciona melhor. É isso que eu que sou professor, eu sei dizer. Eu consigo especular em relação a isso. A pessoa que só estudou livro-texto não vai ser capaz. Então aí é a diferença entre o professor e o leigo, né? Um bom exemplo de saber disciplinar, né, é o conhecimento de teorias ácido-base e as metodologias de ensino-aprendizado que melhor se aplicam a esse conteúdo. Os saberes curriculares, por sua vez, são conhecimentos a respeito dos programas escolares. Bom, muitos dos conhecimentos e saberes produzidos pela ciência, eles precisam ser transformados em conhecimentos escolares, para os alunos. E muitas dessas transformações são feitas, na verdade, essas transformações são feitas por instâncias superiores. Por exemplo, o MEC, através de conteúdos que eles falam que devem ser estudados, ou secretarias estaduais de educação, como também editoras de livros que escolhem conteúdos específicos para os seus livros didáticos. E por mais que o professor ele não participe dessa seleção, né, desses conteúdos, esse conhecimento também é importante para ele, né? Ele faz parte dos seus saberes, né? Porque é importante para ele saber, né, como, por exemplo, por que selecionaram tais conteúdos, né? Será que esses conteúdos são apenas um recorte ou será que dá para ampliar, para diminuir? Então, esse conhecimento ele se faz necessário, porque às vezes pode ter conteúdos, por exemplo, que não sejam tão interessantes, mas por que eles estão ali, né? Certo. Então, e os saberes das ciências da educação, né? Esses são saberes que são definidos pelo autor como específicos da escola, seu funcionamento e organização, e até mesmo da profissão docente. São saberes que você adquire, né, ao longo da sua formação profissional e que diferenciam um professor de alguém que sabe o que é uma escola, certo? Um exemplo aí é o conhecimento da hierarquia da escola e do projeto político-pedagógico. São esses saberes da ciência da educação, você entender a quem o professor responde, que ele tem autonomia na sala de aula, que a escola responde à Secretaria de Educação, que responde ao Ministério da Educação, entender, né, como é que funciona todo o sistema que existe por trás da sala de aula, algo que como aluno a gente não consegue enxergar, mas quando a gente chega no estágio, começa a dar aulas, a gente vê toda a diferença que existe lá por trás de tudo aquilo que a gente experimentava como aluno. Os saberes da tradição pedagógica são, então, representações dos professores a respeito da escola, dos alunos, do processo de ensino-aprendizagem, etc. Só que essas representações, elas se formam antes do professor decidir ser professor, lá no ensino médio, ensino fundamental, enfim. E essas concepções prévias, elas podem comportar erros. Às vezes, a forma como ele via um método de ensino que ele achava legal, talvez não seja tão legal. Então, às vezes, aplicar uns trabalhos X que ele gostava na época que ele fazia parte do ensino médio e talvez não seja tão interessante. Enfim, então, podem comportar erros. E todos esses saberes, eles podem ser adaptados pelos saberes experienciais que vão ser apresentados logo em seguida. E aí temos os saberes experienciais, né? Já são bem autoexplicativos, eu diria, que o autor define eles como saberes que a gente adquire individualmente durante a prática educativa.
embora a aquisição desses saberes ela seja individual, né, existe um processo de socialização profissional. Por exemplo, né, o professor vai lá, ele tem uma experiência interessante na sala de aula, experiência que ele quer contar para os outros. Na hora do cafezinho, ele conversa com outro professor amigo dele, fala dessa experiência, conta como foi legal e tal, qual foram os resultados, se foi bom, se foi ruim. Então tem essa socialização entre professores, mas a maior parte disso acaba ficando em sala de aula, fica só para o professor, certo? Tem muitos professores que têm toneladas de conhecimento experimental, né, de experiências de sala de aula, mas que nunca foram partilhados com ninguém. E outro problema é que essa socialização do conhecimento ela não é suficiente para que a sociedade reconheça a existência que existem saberes específicos da profissão de professor, profissão pedagógica. Porque acaba ficando essa mistificação, né, de que para ser professor você tem que ter vocação só. Você só tem que gostar muito de dar aula. Não fica essa... A existência desses saberes não é o bastante para mostrar para a sociedade que professor é alguém que sabe o que está fazendo. A título de exemplo, né, a ideia de que uma determinada metodologia funciona melhor para um tipo de turma do que para outra pode ser considerada um saber experiencial. Os saberes da ação pedagógica são saberes experienciais que se tornam públicos e são validados em uma experiência empírica, ou seja, são todos os saberes do professor os saberes experienciais do professor, que são individuais a ele e que são estudados e depois são tornados públicos, né? E isso acaba sendo, então, uma base para uma teoria pedagógica, né? Porque esses saberes da ação pedagógica vão ser, então, vão estar dentro desses saberes da ação pedagógica, melhor dizendo, todos os resultados das relações entre todos os outros saberes que foram listados anteriormente, né? E geralmente eles ficam guardados, né? Então, vai ter então os pesquisadores que vão lá, citando um exemplo, que vão lá e vão observar as aulas dos professores e vão fazer anotações do trabalho deles, ou às vezes algum tipo de entrevista. E isso tem um ponto muito interessante que a gente vai ver no próximo slide. Bom, qual o caminho então para a profissionalização, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que esses conhecimentos eles ficam guardados, né? Aquele negócio de saber experiencial. O professor dificilmente partilha. Então, muito conhecimento sobre dar aula é obtido apenas através da experiência. Tem muitas e muitas coisas que a faculdade jamais vai conseguir preparar a gente para conseguir lidar. A gente vai ter que aprender fazendo mesmo. E compartilhar e validar de forma empírica esse conhecimento que a gente adquire fazendo, dando aula, é o primeiro passo para a gente formar esse corpo de saberes docentes. Então, depois disso, a gente ter esse corpo de saberes, né, da pesquisa, da educação, a gente precisa utilizar isso como fundamentação para a atividade pedagógica. Pegar todos esses conhecimentos e praticar a docência em cima dos conhecimentos que são empiricamente validados. E isso é o que realmente diferencia o professor do cidadão comum. Da mesma forma que você não contrata uma pessoa comum para desenhar uma ponte porque você sabe que ela não tem não tem a formação, o conhecimento necessário, você também não pega qualquer pessoa comum e joga ela dentro de uma sala de aula porque simplesmente ela não tem preparo, ela não tem treinamento, ela não tem os conhecimentos, a base necessária para encarar essa situação. Uma frase bem interessante do livro do Gautier é a seguinte: muito mais pertinente conceber um ensino como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório
no qual o professor se abastece para responder às exigências específicas de sua situação concreta de ensino. Isso significa que todos esses saberes que nós vimos durante a apresentação são muito importantes para formar essa base, esse reservatório, no qual o professor sempre vai recorrer a ela para resolver então essas situações que vão acontecer durante o período de ensino. Então, toda vez que tiver algum obstáculo, ele pode recorrer justamente a esses saberes para poder resolver essas situações. Agradecemos então a todo mundo aí que estava prestando atenção e quem está dormindo já pode acordar. Essas são as nossas referências. Obrigado por assistirem.